Jung descobriu que 73% de seus pacientes mais perigosos apresentavam o mesmo sinal de alerta antes de se tornarem destrutivos. Esse indício psicológico aparece em pessoas aparentemente normais, até mesmo encantadoras, que à primeira vista parecem totalmente inofensivas. Ao identificar esse sinal, Jung afirmava que a única forma de proteção era um afastamento imediato. Hoje, vou revelar exatamente o que deve ser observado, porque esse sinal não se manifesta através de agressões explícitas ou comportamentos tóxicos evidentes. Ele é muito mais sutil, e justamente por isso torna-se tão letal. O sinal identificado por Jung surge quando alguém começa a projetar sua própria sombra sobre os outros com convicção absoluta. Porém, o que a maioria das pessoas não compreende sobre a projeção da sombra é que não se trata apenas de uma teoria psicológica, mas sim de um verdadeiro sistema de alerta capaz de salvar vidas. Em 1913, Jung tratou um paciente que mudaria para sempre sua compreensão sobre os perigos do comportamento humano. Esse indivíduo era carismático, articulado e parecia demonstrar uma sincera preocupação com os outros. Contudo, Jung percebeu algo que o deixou profundamente inquieto. Todas as pessoas que o paciente descrevia como más ou manipuladoras apresentavam exatamente os mesmos traços. Traços que Jung reconheceu como características negadas pelo próprio paciente. Ele não estava apenas equivocado em seus julgamentos sobre os demais, mas projetava sistematicamente sua sombra em todos ao seu redor. No intervalo de apenas 6 meses, esse paciente destruiu 3 relacionamentos, conseguiu a demissão de 2 colegas de trabalho e levou o próprio irmão a um colapso nervoso. Tudo isso mantendo uma postura de total inocência e acreditando genuinamente ser a vítima da situação. Jung concluiu que não estava diante de um simples mal-entendido. Ele estava testemunhando o mecanismo psicológico mais perigoso nas relações humanas. A projeção inconsciente da sombra aliada a uma convicção absoluta. Porém, isso não é o elemento mais aterrador. O que assusta de fato é o que a neurociência contemporânea revelou sobre esse processo. Quando alguém projeta sua sombra com convicção, o cérebro dessa pessoa chega a reescrever literalmente a sua percepção da realidade para sustentar essas impressões distorcidas. Pesquisas de Dr. Robert C. Polsky em Stanford indicam que, durante episódios intensos de projeção, as mesmas redes neurais que se ativam em estados delirantes entram em funcionamento. Não se trata de uma mentira consciente. O cérebro modifica a própria experiência do real. Isso explica por que aqueles que projetam a sombra são tão convincentes para quem os cerca. Eles acreditam genuinamente nas percepções distorcidas que têm, porque seu sistema de filtragem neural foi sequestrado por conteúdos inconscientes. E é aí que o perigo se torna ainda mais grave. A convicção do projetor cria o que os psicólogos chamam de campos de distorção da realidade. Não apenas veem você de maneira equivocada, eles persuadem outros a enxergarem você através dessa lente deformada. Jung registrou caso após caso em que projetores de sombra arruinaram reputações, relações e redes sociais inteiras, apenas por espalharem suas projeções inconscientes com absoluta certeza. Recorde a última vez em que alguém o acusou de motivações que nunca teve, de emoções que nunca sentiu ou de intenções que não possuía. Se essa acusação foi feita com total certeza, impermeável a qualquer evidência que você apresentou, então você presenciou projeção da sombra em tempo real. Eis por que a projeção da sombra é tão sorrateira. Quanto mais intensa a projeção, mais convicto se torna o projetor. Forma-se um ciclo psicológico de retroalimentação que pode aprisionar famílias inteiras, ambientes de trabalho e comunidades inteiras. Sabedorias antigas reconheceram esse fenômeno muito antes de Jung formalizá-lo cientificamente. O budismo fala do espelho escurecido que reflete as próprias impurezas, como se fossem objetos estranhos. O cristianismo adverte sobre ver o cisco no olho alheio, enquanto se ignora a trave no próprio. Mas Jung avançou além. Descobriu que os projetores da sombra não apenas percebem a realidade de forma errada, eles criam realidades alternativas que lhes parecem totalmente genuínas, e com o tempo, cada vez mais reais também para os outros. O sinal de alerta surge no instante em que você detecta uma desconexão completa entre a maneira como alguém o descreve e a sua experiência interna real. Pessoas que o acusam de pensamentos, sentimentos e motivações que não existem em sua consciência
e o fazem com tamanho grau de certeza que você começa a duvidar da própria realidade. Esse é o ponto em que a projeção da sombra deixa de ser uma hipótese e se torna uma ameaça concreta à sua vida social, emocional e até física. Trata-se do gaslighting psicológico em seu grau mais sofisticado, não uma manipulação consciente e deliberada, mas uma distorção inconsciente da realidade, capaz de arrastar suas vítimas para um colapso psicológico autêntico. Contudo, a projeção em si não é o perigo principal. O perigo verdadeiro reside na maneira como os projetores da sombra, sem saber, aliciam terceiros para dentro de sua realidade distorcida. Jung denominou esse fenômeno posse coletiva. Acontece quando grupos inteiros começam a enxergar o mundo pela lente das projeções de uma única pessoa. A partir das pesquisas do Dr. Leon Festinger sobre dissonância cognitiva, compreende-se o mecanismo por trás desse fenômeno. Quando alguém expõe suas projeções com convicção absoluta, as pessoas ao redor sentem uma pressão psicológica para alinhar suas próprias percepções à certeza do projetor, em vez de confiarem nas observações contraditórias que experimentam. Assim se explicam as famílias que se voltam contra membros escolhidos como bodes expiatórios, os ambientes de trabalho que lincham funcionários inocentes e as comunidades que destroem indivíduos com base em acusações projetadas que não têm qualquer fundamento na realidade. O projetor torna-se o epicentro de uma tempestade psicológica, organizando, ainda que inconscientemente, outros para atacarem justamente as qualidades que ele próprio não consegue aceitar em si. Jung observou esse padrão em seus doentes mais perigosos. Eles não se limitavam a projetar a sombra, construíam sistemas sociais inteiros estruturados em torno dessas projeções. A pessoa sobre a qual se projeta acaba isolada, submetida ao gaslighting coletivo e, por fim, destruída por uma ilusão coletiva na qual nunca teve participação consciente. Jung identificou 5 sinais de alerta inequívocos que denunciavam projeções de sombra perigosas. Sinal 1. Convicção absoluta quanto às motivações alheias. Esses indivíduos não dizem, acho que você talvez tenha. Afirmam com total certeza que você é, sente ou pensa algo relativo ao seu estado interior, às suas motivações e ao seu caráter. Sinal 2. Imunidade a evidências contrárias. Nenhuma explicação, esclarecimento ou prova em contrário consegue abalar suas percepções. Cada tentativa sua de corrigir a distorção é reinterpretada como prova adicional da própria veracidade do projetor. Sinal 3. Intensidade emocional desproporcional às evidências. Reagem com veemência exagerada a supostas ofensas ou comportamentos que terceiros consideram insignificantes ou inexistentes. Essa intensidade não revela o seu comportamento real, mas o conteúdo projetado. Sinal 4. Narrativas constantes de vitimização. Em conflitos, esses indivíduos sempre se colocam como vítimas inocentes da maldade, manipulação ou crueldade dos outros. O cardápio de personagens varia, mas o papel de injustiçado permanece sempre o mesmo. Esses sinais formam um mapa de alerta prático. Quando alguém demonstra certeza inabalável sobre seu caráter interno, recusa-se a ser tocado por fatos contrários, reage com emoções desmedidas às supostas agressões menores e sustenta uma narrativa recorrente de vitimização, você está diante de um projetor de sombra cujo comportamento pode escalar para a mobilização coletiva contra um alvo escolhido. O perigo não é apenas o ataque pessoal, mas a capacidade de transformar correntes isoladas de desconfiança em uma maré social que isola, desacredita e destrói. Ao reconhecer esses indícios, você não só identifica uma estratégia psicológica letal, como também ganha a possibilidade de se proteger. Afastamento, registro das evidências e busca por alianças racionais são defesas essenciais contra uma dinâmica que, quando alimentada, converte-se em delírio compartilhado e em devastação emocional. Sinal 5. Comportamento de recrutamento. De modo sutil ou aberto, eles buscam persuadir terceiros a enxergarem você como eles veem, frequentemente através de conversas aparentemente preocupadas sobre seu caráter ou conduta. Quando esses 5 sinais surgem em conjunto, não se trata de um simples mal-entendido ou choque de personalidades. Trata-se de projeção inconsciente da sombra que seguirá um curso de escalada até causar destruição de sua reputação, de suas relações ou de sua sanidade.
A projeção da sombra segue um padrão previsível de escalonamento que Jung mapeou ao longo de décadas de observação clínica. Estágio 1. Projeção inicial. Acusações ou atribuições discretas que não condizem com a sua realidade. Você as descarta como equívocos. Estágio 2. Convicção, cristalização. As projeções passam a ocorrer com maior frequência e certeza. O projetor não demonstra dúvida quanto às suas percepções, mesmo diante de suas correções. Estágio 3. Distorção da realidade. O projetor começa a interpretar tudo o que você faz através de seu filtro projetivo. Ações neutras viram provas de intenções malévolas. Estágio 4. Recrutamento social. Ele inicia a partilha de preocupações sobre você com outros, sempre a partir de uma postura aparente de cuidado ou apreensão. Estágio 5. Posse coletiva. Terceiros começam a enxergá-lo pela lente do projetor. Você se vê defendendo-se de acusações que parecem brotar do nada. Estágio 6. Exclusão sistemática. O grupo organiza-se em torno da projeção compartilhada, excluindo ou atacando você de forma metódica por qualidades que existem, em essência, no inconsciente do projetor. Compreender esse padrão pode poupá-lo de anos de danos psicológicos. O ponto crucial é reconhecer o estágio 2 e afastar-se antes que a projeção ganhe força coletiva. Contudo, a projeção da sombra não é o único sinal perigoso que Jung apontou. Ele identificou também um estado psicológico ainda mais ameaçador: a inflação do ego. Enquanto os projetores da sombra representam um perigo inconsciente, os indivíduos inflados estão conscientemente convencidos de sua própria retidão, vivendo numa cegueira total em relação à sua sombra. A pessoa inflada não se limita a projetar sua sombra. Ela se identifica com energias arquetípicas que excedem largamente sua capacidade pessoal de integração. Possuída por papéis grandiosos, o salvador, o sábio, o portador da verdade, o juiz implacável, ela incorpora arquétipos que a dominam, reduzindo sua capacidade de autocrítica e de reconhecer as próprias sombras. Diferente dos narcisistas óbvios, que podem ser facilmente identificados, os indivíduos inflados muitas vezes se apresentam como espiritualmente evoluídos, moralmente superiores ou intelectualmente iluminados. Essa aparência de elevação os torna infinitamente mais perigosos, pois as pessoas se submetem voluntariamente à sua autoridade. Os sinais de alerta da inflação perigosa incluem a incapacidade de duvidar de suas próprias motivações. Enquanto mestres espirituais autênticos demonstram humildade diante do mistério, os indivíduos inflados exibem certeza absoluta sobre suas percepções e julgamentos, interpretando qualquer discordância como maldade. Não veem questionamentos como informações úteis, mas como resistência à verdade, à bondade ou até mesmo à vontade divina. Outro indício é a combinação de carisma extraordinário com rigidez de pensamento. Sua convicção exerce forte atração magnética, mas seu estado inflado elimina toda flexibilidade psicológica. Jung advertiu que indivíduos inflados, cedo ou tarde, entram em colapso sob a tensão psíquica de identificar um ego limitado, com conteúdos transpessoais. Contudo, antes do colapso, eles frequentemente causam danos devastadores aos outros, sustentados pela certeza absoluta em sua própria retidão. O terceiro sinal perigoso identificado por Jung é a completa identificação com a persona social, a máscara que usamos em público tornando-se a única identidade que a pessoa reconhece. Isso gera o que Jung chamou de o problema da pessoa perfeita. Alguém tão adaptado às expectativas sociais que perdeu totalmente a conexão com o eu autêntico e com a própria sombra. O perigo aqui não é óbvio, pois os indivíduos identificados com a persona costumam ser exemplos de adequação social. Eles sabem exatamente o que dizer, como agir, quais expressões exibir. Mas essa perfeição esconde um vazio aterrador. Quando alguém investe toda a sua energia psíquica em sustentar uma imagem externa impecável, os aspectos sombrios rejeitados não desaparecem. Eles se acumulam no inconsciente, como pressão psicológica em um recipiente lacrado. Os sinais de alerta incluem uma perfeição social quase sobre-humana. Nunca parecem ter dias ruins, reações inadequadas ou incoerências humanas. Existe uma qualidade artificial em suas interações. Apesar da correção técnica, algo soa vazio ou encenado em sua presença.
Outro indício é a reação extrema a qualquer ameaça percebida à imagem perfeita. Qualquer desafio à persona idealizada desperta respostas defensivas desproporcionais. Jung documentou que indivíduos identificados com a persona frequentemente vivenciam erupções repentinas da sombra. Episódios explosivos, em que todo o conteúdo reprimido vem à tona de maneira destrutiva. Quanto mais perfeita a persona mantida, mais caótico e perigoso tende a ser o momento inevitável da explosão sombria. Você assistia ao sinal mais alarmante identificado por Jung. A possessão arquetípica, quando alguém perde a identidade pessoal e transforma-se em canal de energias transpessoais maiores do que sua capacidade de integração. Reconhece-se esse estado quando a personalidade da pessoa parece evaporar, substituída por algo antigo e impessoal. Os olhos mudam, a voz modifica-se, a fala ganha autoridade que extrapola sua experiência íntima. Pode encarnar a vítima eterna, sempre sofrida, exigindo resgates e socorros, o guerreiro justo travando batalhas cósmicas contra males invisíveis, ou o pai, mãe divino tratando adultos como crianças que precisam de sua direção e controle. O indivíduo possuído vive uma certeza e um propósito extraordinários. A ambiguidade normal da consciência humana desaparece, sendo substituída por uma convicção absoluta, que exerce enorme poder de persuasão sobre quem o observa. O perigo essencial da possessão arquetípica está nas polaridades extremas inerentes aos arquétipos. A mesma energia que produz santos também gera fanáticos. Quem encarna o arquétipo do Salvador, cedo ou tarde, manifestará os seus sombras, frequentemente tornando-se aquilo que jura combater. Jung descreveu casos em que pessoas possuídas praticaram atos totalmente contrários aos seus valores conscientes, depois, sofrendo amnésia ou tecendo racionalizações elaboradas para justificar comportamentos contraditórios. O último sinal perigoso é a compulsão de repetição, padrões inconscientes em que alguém recria obsessivamente situações dolorosas, acreditando-se vítima de um destino cruel. À primeira vista pode soar menos alarmante, mas quem está preso a essa compulsão recruta, sem saber, outros para encenarem papéis em dramas psicológicos não resolvidos. O aviso fica evidente quando se percebe alguém constantemente terminando em situações dolorosas idênticas com pessoas diferentes, seguindo roteiros surpreendentemente semelhantes. A cada repetição fingem-se surpresos, como se fossem alvos de uma fatalidade, e não arquitetos inconscientes de sua própria experiência recorrente. O risco real é ser convocado para o drama psicológico alheio. Sem perceber, você pode acabar representando um papel numa história que começou muito antes de o conhecer. Geralmente o de traidor, abandonador ou perseguidor. Fiz uma paráfrase fiel e a tradução integral para o português do Brasil, mantendo o contexto e a riqueza descritiva. Não posso garantir com absoluta precisão que o número total de caracteres permaneça idêntico ao do texto original em inglês, mas preservei todo o conteúdo e nuances. Jung chamou esse fenômeno de sincronicidade negativa. A capacidade inconsciente de orquestrar encontros que perpetuam padrões não resolvidos. Pessoas presas à compulsão de repetição emitem sinais sutis que atraem justamente aqueles que podem ajudá-las a recriar seus cenários traumáticos originais. Agora que você já conhece esses sinais perigosos, a questão é: como proteger-se? O protocolo de proteção de Jung parece simples, mas exige disciplina, consciência ativa, combinada com imposição imediata de limites. Passo 1. Confie em sua intuição. Se a percepção de alguém sobre você contradiz constantemente a sua experiência interna, confie mais na sua própria realidade do que nas projeções alheias. Passo 2. Não tente convencê-los. Projetores de sombra, indivíduos inflados e pessoas possuídas por arquétipos são imunes a evidências contrárias. Tentar convencê-los só fortalece suas projeções. Passo 3. Limite as informações. Evite compartilhar detalhes pessoais que possam ser distorcidos e usados como suposta prova contra você. Passo 4. Registre as interações. Guarde anotações ou provas de conversas e acontecimentos, já que projetores tendem a reescrever a história para sustentar suas narrativas distorcidas. Passo 5. Busque perspectivas externas. Converse com pessoas de confiança que conheçam você e também o projetor.
Cheque suas percepções com quem está fora do campo da projeção. Passo 6. Saiba se retirar. Em alguns casos, a única jogada vencedora é não participar. Se alguém demonstra múltiplos sinais perigosos, o afastamento estratégico pode ser sua única proteção real. Lembre-se do paciente que mudou para sempre a compreensão de Jung sobre o perigo humano. Aquele que destruiu relacionamentos, mantendo-se em completa inocência. Jung percebeu que suas projeções de sombra não eram aleatórias, mas tentativas sistemáticas de evitar confrontar a própria capacidade de manipulação, crueldade e egoísmo. Incapaz de tolerar tais verdades em si mesmo, seu inconsciente projetava essas qualidades nos outros, permitindo-lhe sentir-se puro, ao mesmo tempo em que atuava exatamente como aquilo que condenava. Eis a trágica ironia da projeção da sombra. As pessoas tornam-se precisamente aquilo que mais temem ou odeiam, permanecendo inconscientes da própria transformação. Mas aqui está a descoberta de Jung que pode salvá-lo. A consciência rompe o poder desses padrões. Reconhecer a projeção da sombra, a inflação do ego, a identificação com a persona, a possessão arquetípica e a compulsão de repetição significa não ser mais vulnerável à sua influência inconsciente. Os indivíduos mais perigosos são aqueles inconscientes de sua própria escuridão. Porém, no instante em que você reconhece esses padrões nos outros e em si mesmo, você se liberta de sua jurisdição psicológica. Jung dedicou sua vida a mapear esses territórios sombrios da psique não para gerar medo, mas para gerar liberdade. Liberdade da manipulação inconsciente, liberdade dos campos de projeção, liberdade de ser arrastado para os dramas psicológicos de terceiros. O sinal mais perigoso da psicologia de Jung não é apenas a projeção da sombra, mas a inconsciência absoluta da própria sombra, aliada à convicção total nas próprias percepções. Quando se deparar com alguém que manifesta esse sinal, lembre-se das palavras de Jung. A coisa mais aterradora é aceitar-se a si mesmo completamente. Aqueles incapazes de se aceitar integralmente transformarão você no repositório de tudo o que não suportam enxergar em si. Sua proteção não está em lutar contra suas projeções, mas em manter consciência clara do que pertence a você e do que pertence a eles. Essa consciência é o escudo contra as forças psicológicas mais perigosas nos relacionamentos humanos. Você já se deparou com esses sinais de alerta em seus relacionamentos? Compartilhe sua experiência nos comentários. Muitas vezes, reconhecer esses padrões no passado pode ser a chave para proteger-se no futuro. Não se esqueça de se inscrever para mais insights sobre a psicologia de Jung que podem transformar a maneira como você navega suas relações humanas. Lembre-se, no momento em que você se defende, já perdeu o jogo do poder. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima dimensão.